Mais uma vez, muito boa noite a cada um de vocês que se faz presente nessa noite. E hoje nós temos um tema específico, que ao longo de 10 domingos estaremos estudando. Domingo que vem vamos falar um pouquinho sobre Deus. Mesmo nós tendo a Bíblia ao nosso lado, estudando, tendo a nossa cabeceira, a nossa casa, mesmo estudando do nosso dia a dia, é impossível de saber tudo sobre Deus. Lá a gente vai estudar um pouco sobre Deus, mas hoje sobre a Bíblia. A Bíblia, ela está presente na minha vida desde o dia que eu nasci. Eu nasci num lar cristão, num lar adventista. É claro que por uns tempos acabei me afastando dos caminhos de Deus, mas a Bíblia mesmo diz: instrua a criança no caminho que ela deve seguir, e ainda quando for velha não se desviará dela. Como disse um último pastor de fora que esteve na central de Várzea Grande, eu nunca vou esquecer, porque a gente lê muitas das vezes a Bíblia, você lê 1, 2, 3, 4 vezes, e quando você volta a lê-la desde Gênesis até Apocalipse, aparentemente você lê coisa que da outra vez você não leu, mas você leu. O fato é que você não se lembra, e é impossível lembrar toda a Bíblia. Tem uma história de um homem chamado J.M. Andrews. Por isso nós temos a maior universidade adventista do mundo hoje, e leva o nome desse homem. Segundo os relatos, segundo a biografia de J.M. Andrews, na época que ele viveu, se exterminasse toda a Bíblia da face da terra, ele escreveria ponto por ponto, vírgula por vírgula, do Novo Testamento e partes do Velho Testamento. Deus capacita as pessoas, Deus dá dom às pessoas. O fato é que muitas das vezes no nosso dia a dia como cristãos, quem sabe uma vida inteira dentro da igreja, nós não desenvolvemos os nossos dons e os nossos talentos. Quem sabe lá no futuro, mais lá na frente, você começa a perceber que você tinha um dom, quem sabe para cantar, para pregar, entre muitas outras coisas. Assim como eu no passado, eu fui para estudar teologia, mas eu tinha vergonha de pegar o microfone, eu tinha vergonha de falar como eu estou falando neste momento a vocês. E a gente vai trabalhando aos poucos. Uma criança, quando nasce, ela não nasce andando, muito menos correndo. Aos poucos ela começa a gatinhar, ela começa a andar, ela começa a correr, e assim por diante. E assim é a nossa vida também. Mas Ellen White nos diz que alguns momentos da nossa vida, não somente orar, mas também jejuar, para que Deus nos mostre quais são os dons, os nossos talentos, para que nós possamos revertê-lo à obra de Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente. E quando nós nascemos no lar cristão, até aos 3 anos de idade, eu já falei aqui e repito hoje, até os 3 anos de idade, uma criança recém-nascida é como se você comprasse um computador como esse, com um HD em branco, e dentro desse HD, desse computador, você começa a inserir aos poucos as coisas que você quer, que você mais deseja para você estar usando este computador. E numa criança recém-nascida, é como se fosse um HD também, dentro da memóriazinha dela, é como se fosse um HD, e aos poucos os pais vão ensinando, vão educando ela no caminho de Deus. Haverá alguns momentos que você vai falar com ela, ela vai perguntar: mamãe, o que é isso? Papai, o que é isso? Porque ela nunca ouviu aquela palavra. Depois que você mostra ela o significado, fica na mente dela. E Ellen White diz que até os 7 anos de idade, tudo que uma criança aprende, a base dela é cristã, princípios e valores, de 7 anos para frente, 8 anos para frente. Se por um motivo ou outro os pais saírem da igreja, e a criança também, aquilo que ela aprendeu desde quando nasceu até os 7, 8 anos de idade, levará pelo resto da vida dela. É isso que nós precisamos ter em mente. E estudando a Bíblia também não é diferente. Tem muitas crianças hoje em dia que falam tanta coisa da Bíblia, que a gente fica de boca aberta. Elas aprendem e têm uma facilidade de expressar. E Ellen White fala que agora, no fim dos tempos, serão elas os leigos, nós os leigos, e vamos ajudar a concluir a volta, a concluir a missão para a volta de Jesus. A volta de Jesus está tão próxima, pelo que vem acontecendo no mundo. Então hoje nós vamos estudar um tema em especial, a busca de um novo tempo, uma série que vai mexer com você. Vamos fazer um teste se está funcionando.
eu. Ok. Está funcionando. Você já parou para pensar? Por que tantas guerras? Por que tantas fome? Por que tanta miséria? Por que tanta violência? Por que tantos crimes? Por que tanto terrorismo? Por que o ódio? Por que tantos vícios? Guerra, fome, vícios, terrorismos. É o que nós estamos observando quando nós começamos a ler jornais, assistir a televisão, noticiários. A gente começa a observar que há tantos vícios, ódios, e a Bíblia nos diz que, como um grão de areia, se nós analisarmos a nossa vida hoje, também, como um grão de areia, é a nossa vida em comparação ao universo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós buscamos a Jesus, quando nós ficamos em joelho orando pela nossa família, intercedendo pela nossa família, filhos, amigos, um parente mais próximo, às vezes nós deixamos para buscar a Jesus quando estamos passando dificuldades, e a maioria delas é quando alguém que nós amamos está no leito de hospital. Pela nossa inteligência, pela capacidade de entender, quando nós vemos alguém que nós amamos em um hospital, ali nós sabemos que é só por um milagre de Deus para que essa pessoa seja restabelecida. Como acreditar no futuro? Como nós, como cristãos hoje, projetando para 10 anos mais à frente, como acreditar nesse futuro? Quando nós olhamos para trás o que já aconteceu, quando nós analisamos a nossa trajetória de cristãos, uma vida de, quem sabe, irmãos, 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja, 50 anos. Quando nós começamos a analisar os anos 80, os anos 90, que aparentemente as pessoas tinham mais respeito uns pelos outros. Os pais respeitavam os filhos respeitavam os pais. Precisamos de um guia infalível. Precisamos de um guia que nos conduz. Precisamos de alguém que nos mostre qual é o caminho que nós devemos seguir. Em quem nós devemos nos apegar? Repito, quais são nossas metas aqui nessa terra? Quais são nossos sonhos? Quais são nossos objetivos? E quando nós estudamos, e quando nós trabalhamos, e quando nós nos capacitamos para esse mundo das quais nós estamos vivendo, a gente olha para trás, a gente olha até o momento e parece que está faltando alguma coisa em nossa vida. E as pessoas hoje, elas estão tão cheias de si e tão vazias do Espírito Santo. Então nós começamos a fazer perguntas, são indagações, e às vezes nós estamos a vida inteira dentro da igreja, mas aparentemente falta alguma coisa. Sabe por quê? Porque existem pessoas que nascem dentro da igreja, existem pessoas que crescem dentro da igreja, existem pessoas que namoram, pessoas que casam dentro da igreja, existem pessoas que morrem dentro da igreja, mas não morrem em Jesus Cristo. Uma vida inteira dentro da igreja e uma vida inteira perdida dentro da igreja. Mas tem uma solução para nós, e nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus. E às vezes, quando nós estamos estudando a palavra de Deus em nossa casa, não sei se já aconteceu com vocês, eu acredito que já aconteceu uma ou duas vezes. Comigo já aconteceu várias vezes, que eu estar estudando a palavra de Deus e de repente começa a vir algumas questões, começa a vir algumas perguntas, ou até mesmo algumas dúvidas na minha mente. Será que Deus mesmo existe? Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? E quando nós começamos a estudar sistematicamente de Gênesis, Apocalipse, principalmente as profecias, que elas estão se cumprindo cabalmente como está predita na Bíblia, não temos dúvida, existe um Deus. Como o apóstolo João, há tantos anos atrás, poderia saber de coisas que está acontecendo agora no nosso momento. Sabemos que falta muito pouco para a volta de Jesus,
mas também tantas outras pessoas que dormiram na fé e na mensagem do terceiro anjo, sonhando em ver Jesus voltar, descansaram e não viram Jesus voltar. Posso citar alguns nomes: o saudoso pastor Roberto Cabelo, algumas outras pessoas que hoje não estão nas fileiras dos bancos desta igreja, e você já sabe, e elas já descansaram no Senhor. As pessoas passam uma vida inteira de consagração a Jesus. Alguns pais passam uma vida inteira, eles criam os filhos nos caminhos de Deus, e por um motivo ou outro eles desviam dos caminhos de Deus. Mas os pais insistem, eles persistem, eles nunca desistem de continuar orando pelos filhos. E em alguns momentos da vida os pais descansaram, seus olhos fecharam, e eles não puderam ver seus filhos voltando para dentro da igreja. Mas Ellen White nos diz que a última obra intercessora antes da volta de Jesus a essa terra é enviar anjos especiais para que toquem na mente e no coração dos filhos que por um motivo ou outro se afastaram dos caminhos de Deus, para que eles tenham a oportunidade de se arrependerem antes que a porta da graça se feche. E é isso que nós precisamos ter em mente. Mas é claro que algumas pessoas já descansaram também, outras morreram e não deram ouvido às orações dos pais. Nós temos um inário novo, mas antes desse novo, e antes do último que terminou, há uns 2 meses atrás, tinha um outro antigo quando era criança, e naquele inário havia um hino especial que dizia: quando dei flor. Não sei se vocês lembram, mamãe orou por mim. E a mãe, o hino diz que a mãe descansou, e o filho um dia, ele diz, a última estrofe do hino diz assim: mamãe, porém, não vive mais, ó sim, na campa jaz, mas ainda vem fazer-me paz, a voz da oração, ó sim, o céu revelarei um lar de esplendor. Lembra desse hino? Me lembro quando eu estudava no NASP antigo no Viaê. Eu saí do colégio e fui para o exército. E todos os finais de semana eu tinha folga. Eu pegava ônibus, eu pegava carona e ia para o NASP. Na época, o saudoso pastor Roberto Rabelo, ele disse para mim: Marcos, todos os finais de semana você pode ficar aqui no colégio e não precisa pagar. Como você trabalhou 2 anos tirando leite aqui de madrugada, aos sábados de manhã, se você puder, ou no domingo, você ajuda lá na estrebaria. Eu nunca vou me esquecer disso. Me lembro que um dia desses, em especial, eu havia conversado com o pastor Jorge Mário, na época ele era o pastor do antigo Noviaí, hoje o NASP, engenheiro dele. Ele falou assim: eu vou te dar uma carona, mas antes eu vou fazer um culto fúnebre no cemitério. E eu fui com ele. E aqui as pessoas estavam ao redor. Uma senhora que havia falecido era muito amada, porque estava lotada o cemitério. E ali havia um filho, um rapaz que chorava muito. Eu, na época, deduzi que era o filho daquela senhora que havia descansado. E a igreja toda cantou o último hino ali, antes do caixão descer na cova, quando ele foi. Quando começou a cantar esse hino, aquele rapaz chorava amargamente. Na minha cabeça, eu acreditava que ele estava fora da igreja. Ou talvez ali, porque é o último instante, assim como foi do meu pai, aí a gente percebe que é o último segundos que você estará vendo aquela pessoa ali, ou o caixão, ali cai a ficha. E quantas pessoas, desde 22 de outubro de 1844 para cá, descansaram, como o saudoso pastor Roberto Rabelo, dentre outros o pastor Henry Fayad, que antes de morrer, ele perdeu uma das pernas, mas mesmo assim o inimigo não calou. E ele tinha um sonho de ver Jesus voltar, mas eles não viram. Por quê? Porque eles descansaram. Algumas profecias precisavam se cumprir. Jesus não volta hoje, nesse momento, porque
ter algumas poucas profecias a se cumprir. E é isso que nós precisamos, continuar lendo as Sagradas Escrituras. Como a Bíblia chegou até nós? Como surgiu a Bíblia? A Bíblia, ela vem de uma coleção de livros que se chama, podemos dizer, de uma mini biblioteca do Velho Testamento, como começa de Gênesis, mas o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro de Gênesis, foi o livro de Jó, escrito aproximadamente no ano 1500 a.C. E o último livro da Bíblia foi o livro de Apocalipse, escrito aproximadamente no ano 100 depois de Jesus. Moisés foi quem mais contribuiu para o Velho Testamento, e ali vem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, e ele escreveu também o livro de Jó, e os Salmos 140, e Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Eu costumo dizer que a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Primeiro Jesus é Deus e depois o apóstolo Paulo. A Bíblia é uma coleção de livros, ela tem 66 livros, ou algumas pessoas dizem uma mini biblioteca. São 39 livros no Velho Testamento e são 27 livros do Novo Testamento, ou seja, ela é uma mini biblioteca, e ela foi traduzida em mais de 1.600 línguas e dialetos, escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, e 40 escritores escreveram a Bíblia, mas o autor da Bíblia é Deus. 40 pessoas, e as 40 pessoas, os 40 autores que escreveram a Bíblia, todos eles eram inspirados por Deus, e todos eles tinham como base o santuário. Qualquer pessoa na face da terra hoje, que ela deseja encontrar uma igreja verdadeira, igreja com princípios e valores, a igreja segundo o coração de Deus, a igreja de Deus, se ela estudar o santuário, assim como esses 40 autores, eles se inspiraram também no santuário, eles vão chegar à mesma conclusão que nós, adventistas do sétimo dia. E a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e o grego. O hebraico e o aramaico foi escrita no Velho Testamento, e o grego ela já foi escrita no Novo Testamento. Quando eu estudava partes de teologia na Espanha, eu estudava na cidade de Sagunto, da Universidade Adventista ali. De cima eu tirei uma foto, porque lá também é cheio de morros, e lá no fundo eu consegui pegar a cidade de Sagunto, e atrás onde eu morava tinha um castelo. Esse castelo foi destruído no ano 250 antes de Jesus, e na época, segundo as pessoas de lá, da Espanha, na época eles já falavam o grego. E é comum quando você viaja pela Europa, você vai passando por lugares que você olha pelas montanhas e você vai vendo castelos por todos os lugares, muitos castelos, porque na época a única forma que eles tinham de se proteger com segurança era nas montanhas, na parte mais alta. Então eles faziam os castelos e só tinham uma entrada, e nessa entrada então as pessoas eles ficavam ali cuidando para que ninguém entrasse. E a Bíblia contém, é difícil da gente gravar, não é mesmo? Mas a Bíblia contém 773.693 palavras, 3.566.480 letras, 1.189 capítulos, 31.102 versículos. E o número 7, ele é o número da perfeição. Eu vou passar aqui um pouco agora para vocês verem, eu não vou ler, mas eu coloquei por conta aqui algumas coisas da Bíblia que vai falando de 7. Vocês podem observar, 7, isso eu coloquei aqui 4 PowerPoints cheios do número 7. É claro, tem mais, mas eu coloquei 4 PowerPoints, aproximadamente 50 citas que cita a palavra 7. A palavra 7 na Bíblia é o número de perfeição. As subdivisões da Bíblia, como que a Bíblia divide? A Bíblia é dividida em 5 partes. Deixa eu colocar aqui, que eu me atrapalhei um pouco, mas a Bíblia ela é dividida em 5 partes.
profecias, histórias, cartas e o que mais? Evangelhos, que são 4, né? Dos evangelhos. Vamos lá: história, poesia, evangelho, cartas e profecias. Mas houve uma pessoa no passado que ele, pensando, ele acabou criando a imprensa. Vocês sabem quem foi esse homem? O nome dele está ali, né? Gutenberg. Ele nasceu em 1978 e morreu em 1468. Gutenberg inventou a imprensa e o primeiro livro a ser impresso foi o quê? A Bíblia, exatamente. E aí nós temos uma foto da imprensa que ele criou, não é mesmo? Mas quem é o personagem central da Bíblia? Exatamente. Nós temos uma cruz do Calvário ali. Jesus foi o personagem central. Mas houve alguém que deu um conselho. Qual foi o conselho que Maria, mãe de Jesus, deu? Vocês sabem? Está lá em João 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele disser. Uma mulher que teve o dom, foi a escolhida para ser mãe daquele que seria o Salvador do mundo. Algumas pessoas adoram a Maria e não Jesus, mas elas esquecem que antes que Maria nascesse, Jesus já era. Quando nós precisamos de um especialista, porque nós estamos com uma dificuldade muito grande, precisamos de fazer uma cirurgia de risco, e aí então nós procuramos alguém especialista, nós vamos até o hospital e procuramos um médico, mas chegando lá nós encontramos a mãe desse médico, mas ela não fez o curso de medicina, muito menos se tornou uma especialista. Nós faríamos a cirurgia com ela? É claro que não. Mas alguém adora Maria. Nós adoramos a Jesus e respeitamos Maria, mãe de Jesus, como qualquer outra pessoa. Respeitamos Maria, mãe de Jesus, como respeitamos qualquer mãe de qualquer pessoa. Mas o que Jesus nos manda fazer então? João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. E por que nós devemos examinar as Escrituras? Porque julgamos ter nelas vidas eternas, são elas o quê? Que testificam de mim. As Escrituras nos mostram o caminho. Só existe um caminho, só existe uma verdade. O próprio Jesus, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que é a Bíblia para aqueles que leem? E nós, como cristãos, precisamos adquirir o hábito de ler a Bíblia. O que é a Bíblia para aqueles que leem? O que acontece conosco quando nós lemos a Bíblia todos os dias? O que acontece conosco quando nós ensinamos os nossos filhos a lerem a Bíblia, que é a palavra de Deus? Sabe, irmãos, às vezes nós, como cristãos, nós damos burros em pontas de faca. Às vezes passamos uma vida inteira sofrendo, porque nós estamos na igreja, mas nós não cumprimos como deveríamos fazer. Às vezes estamos chegando na sexta-feira à tarde, se preparando para o pôr do sol, adentrando já o novo sábado, e ainda nós estamos fazendo nossos afazeres, nós não paramos. Mas eu quero que vocês saibam que existem pessoas cristãs que quando chegam na sexta-feira à tarde, no pôr do sol, ele e a família dele, esposa, filha, eles param, porque eles sabem que dali para frente o tempo pertence a Deus, e é 24 horas. E às vezes nós acostumamos a adentrar na sexta-feira, já adentrando no sábado, arrumando o que temos que fazer, e sabemos que devemos deixar para trás. A Bíblia menciona de um homem que estava catando lenha no dia de sábado. Eles haviam saído do monte onde Deus havia dado a Moisés a tábua, os 10 mandamentos, saíram do monte Sinai, e ele já estava indo para frente. Nós já estamos lá em Números 15, 32 a 36, e no dia de sábado, algumas pessoas, alguns judeus, eles estavam caminhando normal pela região onde eles estavam, e eles encontraram um homem que estava catando lenha no dia de sábado.
Números 15, 32 e 36. E eles vendo aquilo, não souberam o que fazer, foram até Moisés e Arão e disseram: Moisés, tem um homem catando lenha de Saulo, e ele faz parte do nosso grupo. A Bíblia diz que Moisés e Arão também não souberam o que fazer de imediato, deixaram ele num lugar à parte, até que Deus respondesse o que deveria ser feito com aquele homem. E quando você lê Números 15, 32 e 36, Deus diz que irreversivelmente aquele homem deveria ser morto. Eles tiravam a pessoa para fora do acampamento, eles enterravam até metade, que era o costume, e apedrejavam aquela pessoa. E nós sabemos que ao longo da nossa vida cristã, nós estamos muitas das vezes roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, o que a Bíblia é para aqueles que leem? Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. A Bíblia está dizendo: e luz para o meu caminho. E o Apocalipse 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessas profecias e as guardam, as coisas que nelas estão escritas. Por quê? Porque o tempo está o quê? Está próximo. E quanto tempo foi escrito isso? Felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que ouvem as palavras dessas profecias e as guardam, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 100 depois de Jesus. Quanto tempo já se passaram? Quantas pessoas que já leram a Bíblia e esse versículo 1, versículo 3 e já descansaram? Tantas pessoas que para eles Jesus já voltaram, porque o fim já chegou para eles. Eles estão descansando e eles sabem que quando tocar a trombeta, a sétima, a última, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então para eles o fim já chegou. E quando Jesus voltar, quando eles ouvirem o último toque, a sétima trombeta, eles ressuscitarão. Então aqui eu repito: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras destas profecias e as guardam, porque o tempo está próximo. E às vezes, para onde nós que estamos aqui nesta noite, está muito mais próximo do que nós imaginamos. E o que nós precisamos ter em mente hoje não é a volta de Jesus, é como está a nossa vida, a nossa conduta cristã, se Jesus voltasse hoje. O fator supremo da felicidade familiar é Deus, é a família, é os princípios bíblicos. O inimigo de Deus não quer que você leia a Bíblia. Ele fará de tudo para que você chegue depois de um dia de trabalho, seja o esposo ou a esposa, ou seja um filho que já esteja trabalhando. Ele chega em casa cansado, depois de um dia de trabalho, e ele tem um trabalho, e ele tem saúde, porque Deus está abençoando ele com o trabalho, mas ele chega em casa, ou ela, normalmente as mulheres quando trabalham fora ainda chegam em casa, tem muito o que fazer. Os homens normalmente chegam em casa, tomam banho, vai assistir um programa de televisão, e na correria diária do homem, ou da mulher, que na maioria das vezes é mais que do homem, e eu sei muito bem, porque eu sei muito bem o que é limpar uma casa, e Deus vai ficando de lado. Os princípios, os valores, e com o passar do tempo nós começamos a perceber que tem pessoas dentro da igreja que aparentemente elas têm menos do que nós temos, mas elas são mais felizes. E por que isso acontece? Porque ela lê a Bíblia pela manhã com a família, com os filhos, ela lê a Bíblia à noite. Em alguns momentos os pais, mesmo os filhos dormindo, os pais de joelhos clamam a Deus e pedem a Deus que os anjos de Deus cuidem dos filhos. E é isso que está faltando. Está faltando para nós também sermos um pouco mais missionários, ajudar o pastor distrital, ajudar o ancião, o diácono, a diaconisa. Nós temos uma missão. Essa missão não é só do pastor ou dos líderes locais, é de todos nós. E nós precisamos ler mais. Enquanto você mais lê a Bíblia, você
vai sentir naturalmente o desejo de orar. Hoje eu vou orar pela minha família, amanhã vou orar rapidamente pela minha família, mas por alguém especial da igreja. No outro dia, vou orar rapidamente pela minha família, mas vou orar pelo pastor e a família pastoral. Vou orar para que Deus me ajude a encontrar uma pessoa que ao longo deste ano que está terminando, de 2022, eu consiga encontrar alguém que eu possa dar a ela estudo bíblico. E no ano de 2023, se Deus abençoar, eu quero ver essa pessoa dentro da igreja. Se nós, ao longo da nossa vida, todos os anos, uma pessoa que nós dessemos estudos bíblicos, todos os anos nós duplicaríamos. Eu vou dizer algo para você. Eu não sei aqui se todos já deram estudos bíblicos ou não, mas quando você o faz, quando você sai da casa da pessoa, que você volta para a sua casa, você parece que vir pisando nas nuvens, parece que você volta com a alma na vale, sabe por quê? Porque Ellen White nos diz que quando nós vamos dar estudos bíblicos, anjos de Deus vão na frente, preparando o caminho, para que nós possamos dar estudo àquelas pessoas. E quando você sai da casa dela, porque você percebeu que ela teve interesse em aprender um pouco mais, você parece que passa a ser mais tranquilo. Tem pessoas que dão estudos bíblicos em um dos dias da semana, porque no sábado ele vai na igreja, ele tem compromissos na igreja, às vezes ele quer passar o sábado à tarde com a família, mas durante a semana ele já tirou um dia especial para dar estudos bíblicos para uma pessoa. Agora tem outras pessoas que dão estudos bíblicos todos os dias. Pode parecer que não, mas sim, tem pessoas que dão muitos estudos bíblicos. E o que diz Romanos 15, versículo 4? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Imagine se vocês, se todas as pessoas no Brasil hoje dissessem: a partir de agora ninguém mais vai na igreja, vamos viver uma vida absoluta, vamos viver uma vida contínua, uma vida doidada. Deus não existe para nós, e o Brasil inteiro, sem exceção, todos começam a fazer o que quiserem e deixam de lado Deus e o Espírito Santo de Deus. Quanto tempo você acha que o Brasil duraria? O inimigo deitaria e rolaria aqui no meio. Acabaríamos muito rápido. Porque vocês acham que Jesus ainda não voltou? E porque vocês acham ainda que o mundo ainda está de pé? Porque no mundo, no planeta hoje, em lugares diferentes do planeta, existem pessoas que adoram a Deus e clamam a Deus, e têm vontade de um dia olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nós aguardávamos. Existem muitas pessoas que creem em Deus, e Deus sabe que existem muitas pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, mas não tiveram a oportunidade de que alguém fosse até ela e desse estudos bíblicos. E tem algumas pessoas que, quando elas descobrem pelas Escrituras e alguém que está ensinando a elas como elas devem estudar, elas têm uma vida transformada. Elas começam a agir pelo Espírito Santo de Deus e começam a fazer muitas outras pessoas fazendo discípulos. Nós somos discípulos, nós somos discipulados no passado, e hoje, sendo discípulos, nós devemos fazer outros discípulos. A lição dessa semana que terminou falou que Jesus estava numa região de Gadara, e quando Jesus fez aquele milagre ali, expulsando o demônio daqueles dois homens, e os demônios entraram daqueles 2.000 porcos, e eles se precipitaram no mar, na água, e morreram. Aqueles homens queriam seguir a Jesus, porque naquele momento, quando Jesus fez aquele milagre, porque todos daquela região tinham medo daqueles homens, e dentro daqueles homens havia vários tipos de demônios, e eles eram poderosos, todos tinham medo deles. E quando Jesus fez aquele milagre, e eles nunca mais entraram, aqueles homens quiseram acompanhar Jesus, naquele momento Jesus disse: não, vocês não irão me acompanhar. E sabe por quê? Porque Jesus naquele momento foi expulso daquela região de Gadara,
mas alguém precisava continuar fazendo a obra. E aqueles 2 homens transformados, Jesus disse: vai, volta para a sua família, pelos seus amigos mais próximos, e propague a mensagem. A Bíblia foi inspirada por Deus? Sim, a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda a Escritura, segundo Timóteo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E para que serve se ela é inspirada? Para que servem as Escrituras? Ela é útil para quê? Segundo Timóteo, ela continua dizendo, segundo Timóteo 3,16, para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça. E hoje, para perdermos a amizade, basta dizermos a verdade. Eu, quando criança, o irmão vai lembrar quando alguma coisa de errado acontecia dentro da igreja, o pastor vinha, conversava com aquela pessoa mudava, porque ela era repreendida, ela era corrigida. Hoje em dia, se um pastor, em alguns casos, corrigir alguém, a pessoa não muda de vida, ela muda de igreja. Ela não quer ser corrigida. A Bíblia, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça. Mas quem que recebeu a inspiração da Bíblia então? Exatamente, quem foram as pessoas? Hebreus 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então aqui vem dizer, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Deus falava por intermédio dos profetas. No Velho Testamento, Deus falava com os profetas e os profetas falavam com as pessoas. E hoje, nós temos a Bíblia, não é mesmo? Hoje nós temos a Bíblia. E no passado, quantos profetas foram assassinados? Quantas pessoas foram assassinadas porque pregavam a mensagem? Os profetas escreviam o que eles bem queriam? Sim ou não? É claro que não. 2 de Pedro 1, versículo 21 diz, 2 de Pedro 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então, assim que aconteceu no passado, os homens de Deus falavam movidos pelo Espírito de Deus. E o Salmos 19, versículo 11 nos diz: é mais precioso que o ouro fino e é mais doce que o mel que goteja dos favos. A palavra de Deus ela é mais preciosa que o ouro refinado, que o ouro puro, ela vem dizendo, era mais preciosa que o ouro refinado. E Jesus lia a Bíblia? Sim ou não? E aonde que está? Vamos lá. Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés. Por que começando por Moisés? Porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e escreveu o livro de Jó também, e os Salmos 90. E ela vem dizendo aqui, e começando por Moisés, e todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então nós temos aqui Jesus como um exemplo. Jesus lia as Sagradas Escrituras. É por isso que ele dizia: examinai as Escrituras, porque julgai que nelas o quê? Vidas eternas, são elas o quê? Que testificam de mim. E Jesus lia as Sagradas Escrituras. Quem pode ser os irmãos de Jesus? Quem é que pode ser os irmãos de Jesus? Lucas 8, versículo 21. E minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. São mães, são irmãos e irmãs de Jesus quando nós lemos a palavra de Deus e as colocamos o quê? Em prática. Jesus estava prestes a dar o último brado. Alguém chegou e falou assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele disse o quê? Vocês lembram? Minha mãe e meus irmãos são todos esses que vocês estão vendo.
A nós foi dado o título de filhos de Deus quando aceitamos a Jesus, aceitando de todo o coração, nos tornando novas criaturas quando descemos aqui nas águas batismais, porque todos nós somos criaturas, mas o título de ser filhos de Deus, de ser irmãos de Jesus, isso somente quando nós aceitamos a Jesus e tornamos novas criaturas. João 17, versículo 17 diz: santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, ela é a verdade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, já estamos concluindo, e a Bíblia, sendo nós hoje cristãos, estudamos a palavra de Deus ao longo das nossas vidas, vocês acreditam que a Bíblia ela vale para o mundo inteiro? Será que a Bíblia está vigente no mundo inteiro? O que diz Isaías 40, versículo 8? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece o quê? Para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Enquanto o irmão prepara o hino final, para que nós possamos cantar, vamos terminar com esse versículo. A palavra de Deus permanece para sempre, e só terminará com a volta de Jesus. A Bíblia também nos diz que nem o tio e nem o J das Escrituras serão tiradas, nem tiradas e nem acrescentadas. E nós, como cristãos, devemos ter em mente que, em primeiro lugar da nossa vida, é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E aí nós precisamos ter em mente também que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos todo dia ter em mente a Bíblia, que é a palavra de Deus, ter em mente que nós precisamos todos os dias pegar a Bíblia e ler um versículo, 2 versículos que seja, e entender, ou quem sabe então fazermos o estudo bíblico. É tão gostoso quando nós podemos ler um capítulo da Bíblia ou mais por dia. Nós temos 24 horas por dia. Se nós fôssemos tirar 10% de 24 horas, seria 2 horas e 40 minutos. Será que ao longo do dia nós conseguimos tirar pelo menos 30 minutos, 15 de manhã e 15 à noite? 10 minutos, que seja de manhã e 10 minutos à noite, para lermos com a nossa família, com nossos filhos, a liçãozinha deles, ler a lição que nós temos no trimestre, ler a meditação. Será que nós conseguimos isso como cristão? Se nós não conseguimos isso, confesso a vocês, e você está perdido. Porque se você não tem tempo para falar com Deus, se eu não tenho tempo para buscar a Deus, se eu não tenho tempo para buscar a justiça de Deus primeiro, porque eu sei que se eu fazer isso, todas as outras coisas serão acrescentadas a mim. E aqui eu acrescento algo mais: o capítulo 26 de Levíticos todo, ou o capítulo 28 de Deuteronômio todo. Nesses 2 capítulos, 26 de Levíticos ou 28 de Deuteronômio, está todas as bênçãos decorrentes das pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. É simples assim. Mas nesses 2 capítulos estão todas as maldições para aqueles que sabem e devem fazer de acordo com os princípios bíblicos e não fazem. E um dia todos nós estaremos ante o tribunal de Deus. É isso que você precisa ter em mente. Estudar a palavra de Deus, se preparar aqui nessa terra, clamar a Deus para que você possa encontrar alguém que ao longo de um ano você possa dar estudo bíblico a ela, trazer ela para a igreja, e que dentro de breve nós possamos ver todos esses bancos desta igreja cheios. Vocês sofreram bastante tempo para que essa igreja estivesse bonita como ela está hoje. Olha que bonito, e tudo pertence a Deus. Agora nós precisamos de algo mais, continuar orando a Deus, para que Deus nos abençoe, para que o Espírito de Deus toque em nossos corações, para que nós possamos encontrar pessoas, e essas pessoas possamos trazer para a igreja, e que esta igreja, dentro de pouco tempo, poderá estar cheia de pessoas, para a honra e a glória de nossa Deus. Vamos cantar o hino final? Vamos nos colocar em pé?